Agora falando sobre o yoga científico, o precursor do yoga científico é o Swami Kuvalananda, que eu costumo brincar que ele é um híbrido do Einstein com o Gandhi, na aparência física. Mas, segundo o yoga científico, o que é o prana? Então, eu acho que a gente tem que diferenciar conceitos de distintas, podemos dizer assim, realidades, né? Bom, primeiro, você falou, vou aproveitar a curiosidade aqui. O Kuvalananda, ele não era só parecido fisicamente com o Gandhi, né? Vocês devem saber. Ele era professor de yoga do Gandhi, né? Eles eram amigos pessoais. Inclusive, na Incrível Dama, eles editaram um livro só com as cartas, né? E as correspondências trocadas entre o Mahatma Gandhi e o Kuvalananda. E o Kuvalananda também participou, né, de todo o movimento pela independência da Índia, como militante desse movimento também. Tá? E quando a Índia se torna independente, o Instituto de Kavirajama ganha um grande aporte financeiro do governo da Índia, recém-fundado governo do próprio Jawaharlal Nehru, que também era amigo pessoal do próprio Mahatma Gandhi, conhecia Kuvalananda e admirava aquele trabalho, né? Então, só um parênteses interessante aqui. Agora, quando a gente pensa em yoga científico, a gente tem que, muitas vezes, tentar entender que a ciência lida com a objetividade, de certa maneira. A metodologia científica ela é concebida exatamente para que a gente procure, o máximo possível, distanciar o sujeito que investiga um fenômeno do próprio fenômeno que está sendo investigado. E para isso existe uma série de critérios, né? Então, por exemplo, a gente faz um estudo, fala, olha, fez um estudo que tem o cego, né? Tem o duplo cego, tá? Para que isso seja garantido, né? Vamos fazer um estudo de yoga. É interessante que eu, que conduzo as aulas, por exemplo, não seja a mesma pessoa que depois vai avaliar aqueles alunos passando um questionário, porque diante daquele professor, aquele aluno pode responder o questionário de uma maneira jamais tendenciosa, influenciada pela própria presença do professor ali. Vai falar, nossa, o professor fez uma aula tão bacana comigo, eu não vou colocar aqui que eu estou pior, né, da minha dor. Então, esse tipo de cuidado se tem com a metodologia científica para evitar esse tipo de situação, né? Porém, esses conceitos tradicionais, conceito de prana, aliás, o prana, a rigor, né? Se você for ver na literatura, ele é um dos vaios. E os vaios são os ventos, ou alentos vitais que nós temos. E esses alentos incluem outros. E a gente pode falar de prana, apana, samana, udana, viana. Tá? E de onde vêm esses conceitos? Vêm de experiências de praticantes, que, de certa maneira, têm as suas próprias experiências e depois ensinam para outro, normalmente um discípulo seu, né? Isso pelo menos foi assim até o início do século XX. Até o início do século XX, o yoga não era ensinado como a gente ensina hoje, com grupos, turmas, em escolas, né? Mas era bem de linhagens, né? Guru Shishya, né? Mestre e discípulo, tá? E aí ele ensinava o discípulo, falava assim, tente ter essas experiências, veja o que acontece com você. Ele ia lá, o discípulo, fazia aquela mesma experiência, teve a mesma sensação, não teve. E isso ia criando um corpo de conhecimento que ia sendo, de certa maneira, ele ia, talvez, ou se consolidando, ou se perdendo no caminho, né? A depender de como as experiências iam sendo passadas e revivenciadas. Mas a referência das experiências nesse caso era subjetiva. Por quê? Porque o praticante, aquele que observava a experiência, era o mesmo que fazia aquilo em si próprio. E esses conceitos vêm dessa relação subjetiva com aquilo que se experiencia. Tá? Então, eu diria que o conceito de prana ele faz sentido quando você busca uma experiência, né, subjetiva e busca observar em si mesmo aquilo que os antigos observaram como sendo prana. Mas, quando a gente vai medir usando um equipamento, né,
Não existe um pranômetro. Tá? Talvez existam fatores que eu possa mensurar, ligados, por exemplo, a fenômenos bioelétricos e tal, que tem alguma relação com aquilo que se percebeu e se chamou de prana. Nós não podemos reduzir um conceito ao outro. Então, a linguagem científica tem que exatamente ser diferente da linguagem da tradição do yoga. Elas podem conversar entre elas. A gente não pode querer criar, né, uma equivalência precisa entre uma e outra, exatamente por elas serem linguagens que vêm de naturezas diferentes de como se constrói o conhecimento. Agora, é importante, no mundo que corre o risco de, muitas vezes, recairmos num cientificismo, tá? Corre o risco da gente começar a desqualificar a tradição, exatamente porque hoje se sabe o que acontece com, como eu falei, a concentração seguinte de oxigênio, papapá. Isso não reduz, né, as experiências dos yogas a essa dimensão mensurável objetivamente, dentro dos laboratórios. Tá? Eu diria que o conhecimento científico e o conhecimento tradicional eles se somam, não se subtraem. Não precisa um chegar para tirar o outro do caminho. Tá? E nem tampouco, né, o conhecimento científico vai tirar do yoga a sua dimensão espiritual, como as pessoas temem falar, você trabalha com yoga científico, parece que é uma coisa árida, né, que você não está mais preocupado com a realização, com a espiritualidade, não. Pelo contrário, o Valananda era um swami, e como você falou, foi também um pioneiro, né, nesse campo, tá? Ele não foi o pioneiro na pesquisa científica do yoga, como eu falei, o Paul começou antes dele, né, o Yogendra começou praticamente junto com ele, mas ele foi talvez o pioneiro no modo como foi sendo sistematizada a investigação científica do yoga, formando uma linhagem, inclusive de colaboradores, tal, que deram continuidade a esse trabalho que até hoje, né, continua sendo feito em Kevin Dama desde que ele fez seu primeiro estudo, que, curiosamente, no ano que vem vai estar completando 100 anos, né? 100 anos que ele inaugurou, Kevin Dama inaugurou o laboratório lá de investigação científica do yoga, foi precisamente em 1924. Excelente. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Rudraya